Olá pessoal, hoje eu vim comentar um texto, fazer um certo resumo de um texto, do psicanalista francês Jacques Lacan, que se chama De uma questão preliminar a todo o tratamento da psicose, que está nos escritos. É um texto, então, um escrito do Lacan, diferente de outros textos que a gente tem acesso, como seminários, que são transcrições de uma expressão verbal, de uma aula, de uma transmissão oral do Lacan, como eram nos seminários. Então esse é um escrito do Lacan muito denso, assim, complexo, em que ele faz, de certa maneira, um resumo, uma retomada do que ele trabalhou no seu seminário 3, esse sim uma transmissão oral. Seminário 3 é o seminário das psicoses, Seminário de 55 e 56, Esse texto é do final de 1957, na virada para 1958, Então, um ano depois, ele faz um certo resumo, apontando, principalmente, como é o título do texto, uma questão que ele considera preliminar, uma questão fundamental para a gente discutir, pensar, praticar o tratamento com a psicose, Então é um texto que é dividido em 5 partes, tá bom? Eu vou fazer mais ou menos uma divisão aqui, vou dividir o vídeo também em algumas partes, não exatamente nas 5 partes que o Lacan propõe, mas vou tratar em cada vídeo de algumas dessas partes do texto, porque como é um texto complicado, denso, com às vezes um parágrafo, cheio de referências, cheio de nuances, cheio de reflexões. Então eu vou fazer uma parcela, vou fazer um parcelamento desse vídeo aqui, talvez, imagino, em 3 partes, beleza? Mas o texto em si é dividido em 5 partes, e a primeira dessas partes, chama Rumo a Freud. Então ele começa com uma questão preliminar, todo tratamento possível da psicose, coloca uma epígrafe em latim, indicando assim, o agradecimento de alguém que estudou 33 anos numa mesma instituição, tanto que ele deve àquela instituição. Então Lacan também aproveita assim, para fazer um certo agradecimento ao seu público ali, me parece, que acompanhava ele, embora aqui seja um escrito. E começa então com o item 1, Rumo a Freud. E começa com uma queixa do Lacan. O Lacan dizendo que meio século de freudismo, meio século de psicanálise freudiana, não fez avançar muito a teoria da psicose, como se a teoria da psicose estivesse quase, ele considera assim, num status anterior ao que Freud propôs. Então por isso que ele chama Rumo a Freud, que ele vai tentar assim, a partir das discussões desses 50 anos de psicanálise, dizer assim, olha, vocês não chegaram ao que o Freud chegou, mesmo quem veio depois do Freud, me parece que a crítica dele é mais ou menos essa. Não, vocês pós-freudianos, vocês que vieram após Freud, vocês sequer, essa discussão sobre psicose não está alcançando sequer o que o Freud colocou há 50 anos atrás. Isso por quê? Qual que é o argumento do Lacan para fazer essa crítica? Ele parte principalmente vamos dizer assim, da teoria psiquiátrica da época e em parte comprada também assim, por alguns psicanalistas, sobre a alucinação. Uma teoria, uma perspectiva, não sei nem exatamente dizer se seria uma teoria, mas uma perspectiva da alucinação, muito comum, inclusive até hoje estudada, assim, principalmente em livros de psicopatologia, com uma pegada, vamos dizer assim, mais fenomenológica, é a definição mais clássica que a gente tem de alucinação, que para o Lacan tem um problema. E é justamente esse tipo de problema, não exatamente apenas esse problema, mas esse tipo de problema é que faz, segundo Lacan, os psicanalistas não avançarem sequer aonde Freud, vamos dizer assim, mexeu ali, retomou, pensou a psicose. Qual perspectiva é essa da alucinação? De tratar a alucinação como uma percepção
né, de um objeto, vamos dizer assim, inexistente, né, como se fosse o que ele vai chamar assim de um perceptum, né? Perceptum é um objeto, perceptum em latim é algo mais ou menos assim, o percebido, né? E na discussão fenomenológica mais ou menos isso, né? O percebido, o objeto, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma voz. Então eu ouço uma voz, essa voz é o percebido, é o perceptum, né? Eu, enquanto percepiens, né? Que ele coloca aí, é isso mesmo, né? Em latim também, né? Ele coloca percipiens, né? O percipiens, ou seja, como percebedor, vamos dizer assim, como sujeito que percebe. Eu percebo um perceptum, um objeto inexistente, né? É a descrição até, vamos dizer assim, tradicional de alucinação, né? E para o Lacan, aí tem um problema. Né? Ele coloca assim, olha, peraí, então isso seria uma falha aonde? Onde que estaria a questão? Né? No sensorium, né? Sensorium em latim é o aparelho, vamos dizer assim, a engrenagem, vamos dizer assim, que capta a percepção, né? Que inclui aí os órgãos do sentido, os nervos, tudo que nos faz, vamos dizer assim, que abre nossos canais, né, senso-perceptivos e nos faz então ter sensações, percepções, né, uma senso-percepção de algo. Né? Então o Lacan faz essa primeira crítica. Né? Se a gente estiver preso como se fosse uma falha, né, no sensório, na tomada, vamos dizer assim, do percepto, né, como se fosse uma pane, né, quase que soa assim, meio neurológica ou orgânica, né, uma pane, vamos dizer assim, do aparelho, né, perceptivo, do sensório, que faz eu perceber enganosamente algo que não existe, que não está ali presente, né, na realidade compartilhada, eu tenho um problema. Né? Para o Lacan isso é um problema. Para o Lacan a alucinação ela é muito mais do que um percepto, né, um objeto, um percebido, vamos dizer assim, um objeto inexistente que é percebido. Né? Para o Lacan, esse objeto, esse perceptum, vamos dizer assim, ele tem uma esfera simbólica, né? Ele tem uma engrenagem simbólica, talvez seja até um pouco complexo a gente usar simbólico aqui, porque a gente vai falar da psicose, né? Mas, assim, no mínimo, assim, uma engrenagem linguageira, né? De palavras, de significantes, ainda que sejam imagens, tá? Mas imagens que representam alguma coisa. Então a crítica do Lacan é justamente a gente não, vamos dizer assim, apostar em uma característica mental que ele aponta desde 1953, desde o discurso de Roma, né, e dos primeiros seminários dele, que é que a nossa mente tem essa característica de funcionar de forma linguageira, né? Por isso que ele diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, tudo isso são linguagens, não são percepções puras e cruas da realidade. Né? Seja o sujeito alucinando ou não, aquilo entra na esfera mental como um significante, seja imagem ou imagem acústica, por exemplo, o som. Então, na perspectiva do Lacan, ele é totalmente contrário a gente pensar, por exemplo, a alucinação como uma alucinação auditiva. Porque para ele a alucinação ela comporta um aspecto, principalmente as vozes, né? Que aí fica muito claro isso, as vozes comportam um aspecto verbal. Então a alucinação para o Lacan não é auditiva, a alucinação para o Lacan ela é verbal. Então a alucinação para o Lacan tem alguma coisa a ver com a linguagem e não exatamente com o objeto da realidade ou que não está na realidade. Né? Mas o que o Lacan está dizendo aqui para a gente é que isso que é percebido não é um perceptum inexistente, não é um objeto inexistente, né? Apenas, vamos dizer assim, né? Do sentido mais fenomenológico da coisa. É um significante, é alguma coisa, um representante, alguma coisa que comporta esse caráter representativo da linguagem. Né? Então, é como se o sujeito estivesse falando algo, né? Ou através de representações, tudo bem, a gente pode dizer, mas não existe essa voz ou essa imagem,
mas isso faz parte para o Lacan de uma cadeia associativa mental desse paciente. Então ele é a primeira crítica que ele faz, que ele coloca, né? Peguei um trechinho aí só para a gente acompanhar mais ou menos, né, nas palavras dele como que isso aparece, né? Ele diz assim, né? Nessa primeira parte, né, que é chamada de rumo a Freud, ele já faz essa crítica, né, de não considerar a alucinação auditiva, a alucinação de voz, ouvir vozes, como uma alucinação auditiva, mas sim uma alucinação verbal. Ele diz: em nome do fato manifesto de que uma alucinação é um percepto sem objeto, entendeu? O percepto é um percebido, né? Um percebido sem objeto, aquele objeto, vamos dizer assim, inexistente, vamos dizer assim, né? Que é percebido. Essas posições contentam-se em pedir ao percepiens, né? Ou seja, ao sujeito que percebe, justificativa desse percepto. Né? Olha, como é que você está ouvindo voz? Mas que voz é essa? Por que você está ouvindo? Não tem ninguém ouvindo aqui. Né? Ou seja, pedir explicações sobre esse percepto, né? Nesse ponto de vista, né? da realidade, para o Lacan é um erro. Né? Sem que ninguém se dê conta de que nesse pedido um tempo é saltado. O de interrogar se o percepto em si deixa um sentido unívoco no percepiens, né? Aqui requisitado a explicá-lo. Né? Ou seja, se esse percebido, se esse objeto, entre aspas, vamos dizer assim, né? Ele deixa um sentido unívoco no sujeito que percebe. Ou seja, se ele é uma coisa só. Né? Ou se ele é um significante. Se ele é um significante, então ele vai ter sentidos distintos. Então ele não é a mesma coisa. Ele não é o mesmo objeto. Vocês entendem o que o Lacan está dizendo aqui? Né? Então salta um tempo. Se a gente pensar que esse sentido é equívoco, como é a linguagem, como é o universo simbólico, os significantes, eles são equívocos. Eles não têm um sentido unívoco, eles têm um sentido equívoco. Né? Ele sempre pode representar mais de uma coisa, dependendo do contexto, ganha outro sentido. Né? Então, para o Lacan não faz muito sentido, vamos dizer assim, não é muito razoável pedir para esse sujeito que ouve vozes, né, explicações dessas vozes, tomando em conta a realidade em si, né? Se aquilo existe ou não existe, se aquilo como que aquilo afetou aquele sujeito de uma maneira unívoca. Né? Para o Lacan é preciso considerar que esse percebido, esse percepto, ele é algo equívoco, né? Ele é algo que comporta um duplo sentido, um sentido que muda, né? E por isso vai ter variações no próprio tempo de experiência daquele sujeito. Né? Então, aí o Lacan, então o primeiro ponto que o Lacan destaca, né? Ele diz, olha, vamos lá, pessoal, vamos considerar a alucinação como se fosse uma pane no sistema sensório, né? E que faz aparecer algo onde não devia. Isso é pouco para o Lacan. A gente precisa pensar a alucinação a partir desse encadeamento significante. Né? Tem alguma coisa equívoca que aparece ali, né? Alguma coisa da linguagem que aparece. Por isso a alucinação ela é verbal. E por isso também que tão costumeiramente as alucinações das psicoses, esquizofrenia, né, paranoia, elas são de fato verbais, né? Elas são vozes. Né? Existe alucinação auditiva, olfativa, gustativa, claro que existe tátil, né? Mas é muito mais comum, né, a alucinação verbal, porque a nossa mente representa, né, principalmente assim, sobretudo nas pessoas né, que não são surdo e mudo de nascença, a mente ela representa o mundo principalmente em palavras, né, em vozes, vamos dizer assim. Né? Então é muito comum que apareça justamente vozes, mas mesmo se aparecer outras alucinações que não são exatamente verbais, Lacan vai sempre carregar esse ar assim, simbólico, de duplo sentido, equívoco, né, nessa experiência. Né? Então não é só tratar assim, como uma pane no sensório. Né? Então mais do que isso, é uma cadeia significante, né? Uma relação que o sujeito tem com representantes, com aquilo que significa alguma coisa, pensando significante a partir daí, né? Aquilo que significa alguma coisa, um representante de algo. Né? Então ele continua o texto dizendo o seguinte: sendo um sensório, né, o aparelho senso perceptivo, vamos dizer assim, indiferente na produção de uma cadeia significante, né,
Ou seja, a cadeia significante, o sensório está lá, o sensório é o nosso aparelho, nossos canais sensoperceptivos, né? Nosso aparelho orgânico que está ali preparado, ou não, pode ter problemas nesse aparelho, né? Mas ele está ali, pensando numa pessoa saudável, está ali preparado para captar, para perceber, né, o mundo exterior, né? Esse sensório, ele é indiferente na produção de uma cadeia significante, né? No sentido assim, que ele está na ordem mais orgânica, né? Mas a cadeia significante, ela se impõe ao sujeito, para além do sensório. Não tem um problema exatamente no sensório, né? Então Lacan diz, olha, sendo o sensório indiferente na produção de uma cadeia significante, ou seja, a cadeia significante, se impõe por si ao sujeito em sua dimensão de voz. Então ela se impõe. Não tem nenhuma falha, né? Vamos dizer assim, não procura falha ali no sensório, né? A cadeia significante se impõe como voz, né? Ela assume como tal uma realidade proporcional ao tempo que sua atribuição subjetiva comporta. Ou seja, como todo significante, ela tem uma ordem temporal. Isso já vem desde Saussure, né? Saussure pensa a linguística exatamente assim. Quando ele vai falar da linguagem, ele diz, olha, a linguagem é formada por significantes que têm uma ordem, vamos dizer assim, temporal, né? Um significante ligado a outro que vai, vamos dizer assim, nesse encadeamento significante é que vai dando sentido para esse significante. O significante não tem um significado puro, né? Isso o Lacan, principalmente, né, retirando de Saussure algumas coisas, mas avançando um pouco além de Saussure também, o Lacan vai destacar muito isso, né? De que o significante, ele só produz um significado ou um sentido no tempo, né? Ou seja, no encadeamento com outros significantes, né? Um significante que começa uma palavra, por exemplo, se você não acompanhar o contexto, outros significantes que se ligam a ela, né, você não tem o sentido daquela palavra, né? Se eu digo céu, por exemplo, vocês podem até imaginar um significado para essa palavra meio solta, assim, né? Mas se eu coloco um outro significante da boca, vocês vão ver, o céu da boca provavelmente não é o céu que talvez a maioria estava pensando, né? Porque é os outros significantes que dão sentido, né? E mesmo quando aparece um significante solto, assim como o céu, tem algum contexto, alguma coisa que se liga a esse significante e vai ressignificando esse significante, né? Então, o significante, ele tem uma questão temporal de encadeamento, né? Além disso, a cadeia significante, né, sua estrutura própria, como significante, é determinante nessa atribuição, que em regra é distributiva, isso é, diversas vozes, e colocando, portanto, o percepes, o sujeito que percebe, como tal, pretensamente unificante como equívoco. Ou seja, esse sujeito que está ali pretensamente pela psiquiatria, vamos dizer assim, da época, pela psicanálise, alguma vertente alguma interpretação, vamos dizer, psicanalítica da época também, ali que está pretendendo, né, encontrar nesse sujeito, nesse percepes, algo unificante, né? Essas diversas vozes, essa pluralidade do significante ali, né, mostra que esse sujeito é equívoco, né? Esse sujeito não tem ali uma coisa unívoca, né, naquela relação, por exemplo, com a alucinação. Então esses são os primeiros passos que o Lacan vai dando na crítica que ele vai fazer sobre os pós-freudianos, que para ele sequer chegaram a Freud, estão ainda rumo a Freud, né? Por isso que chama a primeira parte do texto, chama Rumo a Freud. E aí ele pinça aí uma apresentação de paciente que ele havia feito, enquanto muito próximo ali, enquanto estava fazendo o seminário 3, proferindo o seminário 3, Lacan tinha esse hábito, né, de fazer apresentação de pacientes, então ele ia no hospital e junto com alunos entrevistava os pacientes ali, né, para discutir com os alunos teoricamente. Isso até tem um ponto, vamos dizer assim, de crítica atualmente, né, uma certa polêmica sobre essa questão, se não seria
uma exposição ali do paciente, né? Mas essa era uma prática muito comum na psiquiatria, né? E o Lacan se servia muito dessa prática, né? De entrevistar o paciente ali junto com alunos e tudo mais e discutir aquele caso, né? Então ele lembra o caso de uma mulher, né? Justamente para mostrar assim como que essa alucinação, esse perceptum, né? Ele aparece ali de uma maneira equívoca, ele aparece ali engendrado numa linguagem, né? E não é uma questão exatamente sensorial, né? Um problema sensorial, que o senso perceptivo, mas uma questão de linguagem, né? Então ele cita um caso de uma mulher que ele entrevistou lá no hospital, nessas apresentações de paciente, uma mulher que tinha um delírio a dois, né? Ela e a mãe dela, né? São duas mulheres paranoicas que compartilhavam mais ou menos o mesmo delírio, chamado na psiquiatria de delírio a dois, né? Essa mulher, o Lacan não adentra muito no caso, tá? Assim, ele dá algumas coordenadas, alguns pontos, assim, mas não é um caso que o Lacan exatamente esgota, trabalha assim, de forma exaustiva, né? Então ele dá algumas pinceladas ali pra gente do que seria esse caso. E é mais ou menos o seguinte, né? Ele está entrevistando ela, ele fala assim, ela parece um pouco arredia, um pouco desconfiada, mas vai ganhando a confiança dele, né? E ela conta algo que estava incomodando muito ela. Ela vivia com a mãe num prédio, num apartamento, né? E tinha uma vizinha que tinha um amante. E ela encontra o amante na escada do prédio, na área comum ali do prédio, e o amante insultou ela, falou uma coisa muito feia para ela, que ela se recusa até a dizer ao Lacan sobre do que era, do que ele tinha, do que ela tinha, o que ele tinha xingado ela, porque aquilo ofendia muito ela. E o Lacan, ele então pergunta para ela assim, mas você pensou alguma coisa antes de que ele te xingasse? Entendendo que esse insulto fosse uma alucinação, né? E assim estava sendo tratado, né? Então também a gente não sabe muitos elementos, né, para entender assim, em que ponto que esse insulto ficou tão decididamente encarado pelo Lacan como uma alucinação, né? Mas o Lacan pergunta assim, mas você pensou alguma coisa antes? Você falou alguma coisa antes dele te insultar? Dele falar isso, que ela sequer queria dizer, né? E ela diz assim, sim, eu falei algo. Ri assim, confessa para ele, assim, meio ganhando, vamos dizer assim, o Lacan vai ganhando a confiança dela ali. E aí ela diz assim, eu disse, eu vim do salsicheiro. Olha que frase mais sem sentido, né? E logo depois disso veio o insulto. E aí o Lacan meio que quase que adivinha, assim, né? Retira dela, também ela vai confessando para o Lacan ali qual era o insulto, né? E o Lacan vai adivinhando, se eu vim do salsicheiro, o que é que vem do salsicheiro, né? E ele te xingou de quê? Te xingou de porca, né? Ela diz, exatamente. Então eu saí com esse insulto, né? Eu fui chamado de porca, né? Pelo amante da vizinha, encarando que isso seja uma alucinação. Então o que o Lacan faz? Né? O Lacan, aí ele dá mais alguns elementos do caso, mínimos assim, tá? Muito pouco, mas o Lacan observa que essa mulher vivia com a mãe, ela vivia com a mãe e foi morar com um marido, um camponês, que que maltratava ela, muito violento, e aí ela teve que voltar para casa, né? E aí viver com a mãe. E ali que elas construíram esse delírio a dois, muito isoladas ali, as duas, né? A partir dessas ameaças do marido dessa mulher, né? Da filha, tá? O marido da filha, que era muito violento, um camponês muito violento, que o Lacan disse que queria cortar ela em rodelas, né? Então o Lacan vai dizer, olha, justamente quem tratava ela como uma porca, né? E insultava ela, e vamos dizer assim, de certa maneira despedaçava ela, né? Então eu venho do salsicheiro, eu venho desse lugar que me despedaça. Só que essa frase aparece solta, desconectada. E aí a porca, que é a alucinação que ela recebe de volta, né? A mensagem que ela recebe de volta,
é, ela confirma isso, né? E ela completa essa frase. Então, por isso que para o Lacan não é um curto-circuito que dá no aparelho psíquico, uma loucura, assim, é uma loucura, a gente pode dizer, no sentido da psicose, mas não nesse sentido, assim, uma pane no sistema e faz aparecer algo onde não tinha. Para o Lacan, é uma questão de linguagem que faz, vamos dizer assim, então as alucinações, elas teriam um certo valor de linguagem, representariam algo para esse sujeito, né? Então eu retirei alguns trechos aí, né, no momento que ela disse, olha, eu disse para ele, né, eu venho do salsicheiro, então ela se solta, que foi que ele disse, né, o Lacan insiste, ele disse, porca, essa é a frase dela, né? E aí o Lacan diz assim, ó, no ponto de partida de tudo que é dito, há a intrusão da dita vizinha na relação daquelas duas mulheres isoladas. A vizinha era algo que incomodava elas, né? A vizinha amiga delas, mas de certa maneira incomodava. Assim, ela tinha um amante, né? Tinha uma questão moralista ali também. Que não puderam se separar, né? Essas duas mulheres isoladas, que não puderam se separar quando do casamento da mais nova, quando a filha casou. Que evitaram, de repente, a situação dramática que parece ter sido criada nas relações conjugais dessa, em função das ameaças de seu marido, o qual, segundo os atestados médicos, não queria nada menos do que cortá-la em rodelas. Então vocês veem, o Lacan teve acesso então a atestados médicos, Lacan tem muito mais material, parece que o Lacan tem desse caso, do que ele revela para a gente, seja no seminário 3 e muito menos na questão preliminar. Está no texto questão preliminar, que é o texto que eu estou trabalhando com vocês. Ora, quem vem do salsicheiro, né, diz Lacan, um porco cortado, né? Ela não sabe que diz isso, mas o diz a si mesmo. Esse outro a quem ela fala, ela lhe diz de si mesma. Eu, a porca, eu venho do salsicheiro, já sou desconjuntada, corpo espedaçado, membra disjecta, delirante, e meu mundo se vai em pedaços, como eu mesma. Eis o que ela diz. Então, o Lacan coloca essas palavras na boca dela aí também. Né? Diz, ó, é como se ela estivesse dizendo de estar despedaçada, que é uma expressão comum na esquizofrenia, né? Em alguns casos de paranoia, na esquizofrenia paranoide. Ela fala aí, né? De ser, vamos dizer assim, também assim, violentada, né? Vítima, vamos dizer assim, um pouco de resto, assim, né, de sentido de porca também, né, de insulto mesmo, assim, né, que ela recebe a partir dessa experiência de violência com o marido, qual ela separou, né. Então é isso. Então o Lacan, ele apresenta esse caso justamente para nos dizer assim, olha, não é um acaso que aparece porca ali. Porca aparece por conta dessa relação significante, desse encadeamento, que começa com o marido, que queria cortar ela em rodelas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Com a fala, eu venho do salsicheiro, e com uma outra fala que completa isso, né? Que dá um nome para isso. Né? Eu venho do salsicheiro, eu sou porca. Só que isso vem do outro. Né, do outro, não como grande outro da linguagem que dá um sentido, de certa maneira, enigmático ali para o sujeito, né, como Lacan desenha isso como o grande A, né, coloca o A maiúsculo, né, o grande outro. Vem do pequeno outro, né, um semelhante, ali aparece no real, ali aparece essa fala, né, porca. Né, aparece nessa junção aí do real com o imaginário, né, desse outro imaginário, o outro ali que aparece para ela não como uma mensagem invertida, enigmática de certa maneira sobre quem é ela, mas alguém que nomeia bruscamente assim, né, porca. Né, mas para o Lacan é ela com ela mesma, né, ela dizendo para si mesma, não exatamente um grande outro. Né. E para o Lacan isso tem a ver com as alucinações, com a psicose, muito mais a questão da linguagem do que uma questão senso-perceptiva. Vocês entendem onde o Lacan está indo? No mesmo ponto onde ele começa lá em 53, né? Quando ele diz que o inconsciente é estruturado como linguagem. Essa é a defesa do Lacan aqui, renovada na psicose. Né? Dizer assim, olha, tem uma questão muito mais de linguagem do que senso perceptivo. Então vamos prestar atenção nisso. Quase que essa não é exatamente a questão preliminar que o Lacan coloca que não. Lá no final a gente vai ver, mas tem muito a ver com isso, beleza?
Dito isso, o Lacan, então, ele cita dois fenômenos típicos da psicose e que aparecem, e aí sim, num caso que a gente talvez tenha muito mais conhecimento, muito mais detalhes, assim, que é o caso Schreiber, né? O caso Schreiber, ele é um caso, assim, fundamental para você entender o texto questão preliminar, tá? Do tratamento de psicose e principalmente para entender todo o seminário 3, é praticamente um seminário dedicado ao caso Schreiber, beleza? Então, assim, né, é um caso que não foi atendido pelo Freud, né? O Freud, ele pega Schreiber, né, a partir do livro, né, da biografia do Schreiber, Memória de um Doente dos Nervos, e o Freud comenta esse caso, e aqui nesse livro, na biografia do Schreiber, a gente tem muito mais dados do que no caso da mulher que foi insultada, chamada de porca, tá? Mas esses dados, o Lacan não recupera exatamente todos esses dados, tá bom? Recupera muito pouco, na verdade. Então, assim, vale a pena também, antes de ler o seminário 3, antes de ler questão preliminar, você estar familiarizado com o texto de Schreiber. E o Lacan cita dois fenômenos, vamos dizer assim, de linguagem que aparecem, e aí o Lacan vai destacar justamente isso, né? Que aparece no caso do Schreiber e que aparece em outras psicoses também, que ele divide da seguinte maneira, né? Fenômenos de código e fenômenos de mensagem. O código em linguística, código vamos dizer assim, as regras, as leis, a gramática, de certa maneira, os vocábulos, né? O léxico ali de uma língua, né? O que são os códigos da linguagem, como o próprio nome diz, né? As regras da linguagem, né? Então tem os fenômenos de código, dessas regras, do como é montada a linguagem, vamos dizer assim, e os fenômenos de mensagem. Então, código são essas regras. A mensagem é o que se faz com essas regras, né? As mensagens, ou seja, como é que você coloca essa regra em funcionamento. Então, código, por exemplo, o dicionário é uma parte dos códigos, né? A gramática, vocabulário e tal, é uma parte do código. Eu posso pegar as palavras do dicionário e combinar elas de diversas maneiras, né? E aí formar mensagens distintas. Então, é mais ou menos isso, são os dois fenômenos. Então, vamos para o primeiro fenômeno de código, né? Lacan diz, olha, o que acontece na psicose, né, na paranoia, muito comumente, né? O código ele é reinventado, né? Há uma tendência a neologismos, né? Muito comum na psicose e em Schreiber sobretudo. Schreiber chega inclusive a inventar uma língua, né? Uma língua nova que ele chama de língua fundamental, né? Então um outro vocabulário que ele usa ali do alemão arcaico, né? Então isso seria fenômenos de código. Isso é muito comum enquanto sintoma psicótico, né? Esses neologismos, uma nova língua, falar assim, né, com palavras distintas, ou como o Schreiber fez mesmo, né? Quase que inventar um idioma assim, né? É por isso que o Lacan escreve aí, né? Aos fenômenos de código pertencem nessa abordagem as vozes que se servem da grandes praxe, que traduzimos como língua fundamental, e que Schreiber descreve como um alemão um tanto arcaico, mas ainda rigoroso, que se caracteriza principalmente por uma grande riqueza de eufemismos, né? Então, percebam só, o Lacan está falando da alucinação aqui, né? Só com uma alucinação que se serve de uma língua nova. Isso você está falando, fenômenos de código, né? Então o Lacan faz essa observação, olha, isso é muito comum na alucinação, né? E está lá em Schreiber, né? Outro fenômeno comum são os fenômenos de mensagem, né? Que também aparece em Schreiber. Quando o Schreiber alucinava, escutava uma mensagem que ela era interrompida, quase como se tivesse ali um desafio, um jogo de completar uma mensagem, né? A voz dizia assim, eu queria... E para, eu queria o quê? Né? Ela não se serve do que o Lacan vai chamar aí no texto dos shifters, que é um termo que ele pega da linguística, né? Ele pega principalmente do Roman Jakobson, tá bom?
de um texto do Jacobs que chama Comunicação e a Língua Russa, alguma coisa assim, que ele analisa a língua russa, mas que o Jacobs retirou de um outro linguista, que é o Otto Jespersen. Então o Jacobs pega do Jesper esse termo, shifter, né? E esse termo significa mais ou menos assim, os indicadores. Por isso que eu faço uma relação também com um outro linguista que o Lacan até dialoga também bastante, assim como com o Jacobs, né? Que é o Beneviste. Beneviste chama isso de dêuticos, né? Dos indicadores, né? Para o Beneviste existem 3 indicadores fundamentais na mensagem, na fala, no enunciado, né? Que é o lugar, é a pessoa, o lugar e o tempo, né? A pessoa, quem é, eu, por exemplo, fulano, José, Lacan que falou, quem é que falou, vamos dizer assim, quando, né? Hoje, amanhã, ontem, agora, depois, né? E o tempo, né? Quando, desculpa, né, o tempo e o lugar, né? Aqui, ali, naquela sala, Lacan falou lá na França em 1957, 58, né? Ou seja, são os indicadores, e os shifts têm uma relação, não são as mesmas coisas do que os dêuticos do Beneviste, mas eu vejo uma relação, né? Então são linguistas que o Lacan dialoga, e para o Lacan, nesses fenômenos de mensagem, o que falta é justamente esses indicadores, né? Aonde que a frase vai ganhar um sentido, aonde que vai, principalmente esse indicador de pessoa, né? Dizer assim, o que é que aquela pessoa está fazendo, né? Eu vou fazer o quê? Né? Eu vou aonde? Eu vou para onde? Eu vou em que tempo? Quando? Né? Então esses indicadores, né, que passam talvez pelos 3 ali, pessoa, lugar e tempo, né, é aonde a frase para, ela interrompe. Então o Schreber tem que adivinhar. O Schreber completa essa frase. Você vê que é semelhante ao porca, que aparece isolado lá, e eu venho do salsicheiro, né? Ou seja, é como se fosse um diálogo cortado, né? Entre o sujeito e um outro, um pequeno outro, ele mesmo quase, né? Um espelho dele ali, né? Do lado de lá o outro fala alguma coisa que se completa comigo, né? Que se completa com a pessoa que está alucinando, né? Então esses são os fenômenos de mensagem, né? Lacan descreve assim. Eu coloquei, né, os 3 linguistas que podem nos ajudar a entender essa história aí. E o Lacan coloca assim, ó, podemos observar que a frase se interrompe, né, a frase alucinada se interrompe no ponto onde termina o grupo de palavras que poderíamos chamar de termos índice. Por isso que eu lembrei do Beneviste, né, dos indicadores, dos dêuticos do Beneviste. Isso é, aqueles cuja função no significante é designada, conforme o termo empregado acima, por shifters, né, índices, ou seja, precisamente os termos que no código, né, indicam a posição do sujeito a partir da própria mensagem. Ou seja, existe no código, né, significantes que indicam a posição do sujeito. Por isso que eu destaquei a pessoa, né? Mas a posição dela onde também? No tempo e no espaço. Então tá as 3 coisas aí, né? Então isso o Lacan está dizendo que esses fenômenos também são comuns nas alucinações. Né? Aí eu coloquei alguns exemplos aí do texto do Schreber, tá? Tá no livro do Schreber mesmo, né? Que isso que o Lacan chama de cadeia rompida, né? Interrompida, né? A cadeia significante ela para no meio, assim, né? Então, por exemplo, o Schreber escuta uma voz que diz assim, agora eu vou me... E não completa. E o Schreber fica angustiado com aquilo, né? Com aquela voz que vem solta. E é o Schreber que o completa. Render ao fato de que sou burro. Depois ele escuta, você deve de fato... E aí de novo interrompe. E ele diz, ser representado como renegador de Deus, dedicado a excessos de volúpia, etc., né? E no outro momento ele diz, a voz diz, né, nisso eu quero o quê? Pensar primeiro. Vocês percebem? Que a alucinação, e aí o Schreber na verdade dá uma lista, né? Ele dá uma listinha, quer ver, deixa eu mostrar para vocês, né? De
desses acontecimentos. Ele cita 6 aí, tá vendo? As frases que começam e param, e aqui como ele continua cada uma dessas frases. Ora, o que é que o Lacan vai tomar disso? Diz assim, olha, vocês não estão percebendo, né, que a coisa é muito mais da linguagem do que em questões de sentir, de sensório, né, do aparelho senso-perceptivo. É uma questão do aparelho, vamos dizer assim, linguageiro nosso, aparelho de linguagem nosso, né? Olha só os problemas que a gente vê na alucinação, os fenômenos. São fenômenos de código e de mensagem, né? Que interrompe por um lado, mas se completa por outro, onde o shifter não aparece, mas o Schreiber empresta esse shifter, esse indicador para aquela frase alucinada, aquela cadeia rompida, né? Então são fenômenos de linguagem, né? Lacan diz assim, acaso não nos impressiona a predominância da função do significante nessas duas ordens de fenômeno? Né? Ou seja, tem uma função do significante aí, percebam isso, né? Ou não somos incitados a buscar o que há no fundo da associação que eles constituem, né? Ou seja, né, tem uma função significante nesses fenômenos e a gente é incitado a buscar o que há no fundo da associação que eles constituem, que é o quê? De um código composto de mensagens sobre o código, ou seja, é um código que é feito de mensagens sobre o código, ou seja, é Schreiber explicando com mensagens o seu próprio código, né? E de uma mensagem reduzida àquilo que no código indica a mensagem, ou seja, uma mensagem reduzida somente àquilo que no código indica a mensagem, mas sem os dêuticos, sem os shifters que posicionam o sujeito nessa história. Então, isso que o Lacan está chamando atenção aí, né? Um código composto de mensagens sobre o código e de uma mensagem reduzida àquilo que no código indica a mensagem, que para ali só no que no código indica a mensagem, mas que não indica a posição do sujeito nessa mensagem, né? E aí ele continua um pouco mais adiante, né? Pois é somente após a análise linguística do fenômeno da linguagem que se pode legitimamente estabelecer a relação que ele constitui no sujeito. Então a gente só pode compreender algo, né, vamos dizer assim, da alucinação se a gente toma ela a partir da função significante, ou seja, do que aquela voz representa para aquele sujeito. E se ela representa algo, ela não é um simples, como eu disse, uma pane, um curto-circuito, algo que aparece ali equivocadamente, que a gente só tem que medicar, né? E claro, não estou dizendo que em alguns casos é importante provocar esse alívio, né? Através de intervenções químicas em um sujeito, mas vocês percebem que, se tratando de algo da linguagem, a gente tem muito mais o que fazer do que só calar esse sujeito, ou medicar, ou interromper essa experiência que aparece como experiência senso-perceptiva, mas que o Lacan está chamando a atenção aqui que isso é da ordem da linguagem. Para o Lacan, quem não encara a alucinação como algo da linguagem, como um curto-circuito, não sei se é a melhor palavra também, mas como se fosse, né, um curto-circuito na linguagem, uma questão de linguagem, do significante, para o Lacan sequer chegou a Freud, porque é o ponto que o Freud vai colocar aí, vai ser uma questão da linguagem. Então, essa é a primeira parte do texto, questão preliminar, a parte chamada Rumo a Freud. Claro que vai ter as outras coisas aqui também, mas tentei fazer um apanhado geral assim dessa parte do texto. Beleza? Então vamos para a parte 2.